Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros irmãos, eu sou o Diácono Breno. Com muita alegria estou aqui para contar brevemente a minha história vocacional. Bom, a minha história vocacional em relação ao sacerdócio começou na adolescência. No final da minha adolescência, com o término de um namoro. Eu sempre fui católico, graças a Deus, devo muito a minha educação católica aos meus pais, aos meus familiares. E eu comecei a namorar uma menina que era recém-convertida. E ela estava vivendo um ápice da sua fé, né? Tinha acabado de se encontrar com Jesus. E eu, apesar de sempre ser católico, estava vivendo uma fase um pouco fria na fé. E ver o modo como essa menina lidava com as coisas de Deus foi para mim o primeiro chamado que eu senti. Não o próprio chamado ao sacerdócio, mas o chamado à santidade. Então comecei desde já a sentir que Deus me chamava a uma vida mais unida a Ele. Era como se Ele estivesse me alertando, né? Olha como você vive, olha como ela vive. Você sempre foi católico, ela nem sempre foi católica, e agora olha como vocês vivem. Né? E aí eu comecei, através desse namoro, a desejar a santidade mais fortemente. Então comecei a conhecer a vida dos santos, comecei a ler a vida dos santos, o que me ajudou muito na minha vida espiritual. Comecei a ir à missa diária, comecei a rezar mais, e eu comecei a descobrir, de fato, a beleza da vida espiritual. E isso foi a porta de entrada para a vida vocacional. Então, começamos a ter vida de oração, enfim, acabou que esse namoro terminou. E quando logo terminamos o namoro, uma semana depois tive uma confissão muito boa que eu fiz com o padre Demétrio, na época, e estava chegando a Semana Santa, e aí eu fiz a confissão para preparar a Semana Santa. Foi a minha primeira confissão boa, bem feita, né? Aquela que você rompe de fato com o passado. E o padre Demétrio me fez a pergunta importante, né? Você nunca pensou em ser padre? E aí eu dizia para ele que já tinha pensado, mas achava que não era minha vocação. Eu sempre quis trabalhar, sempre quis trabalhar com música, desde criança estudava para isso. E pensava em casar, etc., apesar de não ser o meu sonho, mas pensava em casar como qualquer pessoa normal pensa em casar. E aí, o padre Demétrio me perguntou sobre isso, eu fiquei pensando, aquela noite eu demorei para dormir, porque ficou na minha cabeça, mas eu achava que não era minha vocação, né? E aí, passou um tempo, eu conheci também uma religiosa, que já faleceu, foi um anjo de Deus na minha vida, chamada Irmã Alaide, era uma irmã da Ordem dos Vicentinos, né, de São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marilac. E ela, a primeira vez que me encontrou, no primeiro dia que me conheceu, ela disse assim: que bom, meu filho, conhecer você. Você vai ser padre e eu vou estar na sua primeira missa. E eu achava que a irmã estava fazendo isso por pura piedade, eu não acreditei na palavra dela, mas ficamos muito próximos, ela me ajudou muito na minha vida espiritual. E aí, desde então, comecei a rezar, a aproximar de Deus. O fato é que eu não entrei para o seminário direto e nem fui frequentar o encontro vocacional. O padre Demétrio sempre me encontrava e dizia para que eu fosse ao vocacional, não fui. Eu acabei voltando a namorar com essa menina que eu tinha namorado. Ficamos nós um tempo juntos, mas aí 3 meses e pouquinho, e vi que não era aquilo que a gente tinha que viver, né? Terminamos e o desejo de trabalhar nas coisas de Deus aumentava no meu coração muito fortemente. E aí eu vi que essas coisas não estavam mais preenchendo meu coração, né? Mesmo a música, mesmo o namoro, as coisas que eu vivia, eu percebi que faltava alguma coisa. Então eu comecei a dar uma brecha para Deus, né? Eu botava várias barreiras para ir no encontro vocacional, nunca ia, mas até que no final do ano eu percebi que estava tudo caindo e só ficava Deus. Então, no ano de 2013, foi o ano seguinte, eu decidi então fazer os encontros vocacionais. E aí, me lembro de entrar nessa rua aqui do seminário. Quando eu entrei no seminário, eu senti uma paz muito grande. E desde o meu primeiro vocacional, nunca mais tive dúvidas. Lembro quando eu entrei aqui no seminário, no primeiro dia de encontro vocacional, no final do encontro eu fui para a capela rezar e agradecer muito a Jesus porque Ele estava me respondendo. E desde o meu primeiro encontro vocacional, nunca mais tive dúvida da vocação. E aí aquilo cresceu no meu coração, cresceu. Eu fiz 2 anos de encontro, porque ainda estava no 2º ano de ensino médio. E isso foi muito bom para mim, porque no meu 3º ano de ensino médio, último ano do colégio, eu estava no 2º ano de encontro vocacional, eu tive uma experiência que para mim foi determinante no colégio. Eu pude fazer parte de um grupo de oração católico para os jovens, né? A gente pôde criar esse grupo de oração e lá eu tive uma experiência muito forte com os jovens, né? De trazer muitos jovens para a fé, de pregar, de rezar, de estar com eles, e para mim foi uma experiência muito sacerdotal. Então essa experiência para mim foi muito, planificou meu coração. Eu vi que meu coração não tinha sido feito para entregar-se a uma pessoa só, e para se entregar somente a Deus, e por consequência entregar-se a todos. E aí eu percebi que o que trazia plenitude ao meu coração era essa entrega total a Deus e às pessoas, ao apostolado. E desde então nunca mais tive dúvidas, e aí no dia
9 de fevereiro de 2015, ingressei no Seminário São José com muita alegria e desde então nunca mais tive dúvidas da vocação, apesar das dificuldades, das fraquezas, dos pecados, né, daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Graças a Deus, no último dia 6 de abril, eu e mais alguns irmãos fomos ordenados diáconos e estou muito feliz. Sei que Deus, apesar das nossas fraquezas, nos chama e, de fato, o que Ele tem para nós é o que nos faz feliz, é o que nos torna plenos, é o que nos torna realizados, porque a gente descobre o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na igreja. E Deus é misericordioso por nos chamar, por nos escolher, para continuar o seu plano. E é isso. Graças a Deus, hoje eu posso estar partilhando com vocês, realizado, feliz, apesar das fraquezas e dos pecados. Que você também não tenha medo de se entregar a Deus e de se abandonar àquilo que Ele te chama.